Profundidade 1,0928 metros. Na parte inferior, repito, na parte inferior, o oceano não é uma piscina, é uma prensa hidráulica. A 11.034 metros, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, a água para de se comportar como um líquido. Ela se comporta como um objeto sólido, tentando esmagar você até virar pó. Se quando ninguém vai lá, um lugar tão perigoso de explorar que sabemos muito pouco sobre ele, estamos indo para a zona radidal. Isso não tem a ver com mitos, não tem a ver com megalodontes, tem a ver com um lugar onde as leis da física da Terra se quebram. É um mundo onde a água atinge temperaturas que deveriam ferver, mas não conseguem, onde o som viaja para sempre e onde os animais sobrevivem, transformando seus corpos em fantasmas químicos. Mas o mais assustador sobre o fundo do oceano não é o que encontramos vivo lá, é o que encontramos morrendo lá. Bem-vindo ao Challenger Deep, a física da morte. Para entender o horror dessa profundidade, você precisa parar de pensar em termos de profundidade. Precisa pensar em termos de peso. Na superfície, você carrega uma atmosfera de pressão, isso não é nada, mas a cada 10 metros que você desce, o oceano adiciona outra atmosfera. Quando você atinge o fundo a 11.034 metros, a pressão passa de 1.000 atmosferas. Vamos tornar isso real. Imagine-se deitado na calçada. Agora imagine um ônibus escolar de 12 toneladas completamente carregado. Agora imagine equilibrar esse ônibus inteiro no seu peito. Essa é a pressão. Mas aqui está o detalhe. Não está apenas no seu peito, está pressionando seus olhos, seus tímpanos e os espaços microscópicos entre suas células. É por isso que engenheiros têm pavor dessa zona. A água quer entrar. Se você estiver num submersível e o casco for comprometido, mesmo que seja um furo do tamanho de uma cabeça de alfinete, você não se afoga. A pressão é tão imensa que a água entra em velocidade supersônica. O ar dentro da cabine é comprimido instantaneamente. Por uma fração de segundo, o ar atinge a mesma temperatura da superfície do Sol. Você seria incinerado e esmagado antes que seu cérebro pudesse sequer processar o som do vidro se quebrando. É um ambiente feito para matar, e mesmo assim, quando acendemos as luzes, algo nos encara de volta. Os fantasmas na máquina. A lógica diz que a biologia deveria falhar aqui. Ossos deveriam quebrar. As proteínas, os blocos fundamentais da vida, deveriam ser comprimidas até se desenrolarem como um ovo cozido. Mas no feixe das luzes de inundação, vemos o peixe caracol das Marianas. É o peixe que vive na maior profundidade já descoberta. E é desconcertante. Parece frágil, não tem escamas. Sua pele é uma camada fina e gelatinosa. Parece um peito de frango cru flutuando na escuridão. Como ele sobrevive com um ônibus escolar no peito? A resposta é guerra química. Essas criaturas são cheias de um composto chamado TMAU, óxido de trimetilamina. Pense no TMAU como um suporte químico. Ele envolve as proteínas dentro do corpo do peixe e impede fisicamente que elas colapsem sob a pressão. Basicamente, o peixe não sente o peso porque sua química interna reage com uma força igual, mas isso cria um paradoxo estranho. Por serem tão especializados para as profundezas, estão presos lá. Se você trouxesse um peixe caracol para a superfície, a ausência de pressão
faria com que suas células se expandissem e se rompessem. Ele literalmente derreteria. Eles são fantasmas. Só existem no inferno que os criou. Mas existe um limite absoluto. Cientistas calcularam que por volta dos 8.400 metros, a quantidade de TMA necessária para sobreviver se torna tóxica. O peixe ficaria mais salgado que o próprio oceano. Esse é o limite da morte teórico para peixes. Abaixo dessa linha, formas de vida complexas com esqueletos simplesmente não podem existir. As anomalias é aqui que o mistério se aprofunda. Acabamos de estabelecer que peixes, animais com ossos, não podem sobreviver no ponto mais profundo. Eles colapsariam biologicamente. Então, o fundo do Challenger Deep deveria ser imóvel, deveria ser uma camada intocada de poeira, mas não é. Quando olhamos para o solo, vemos cicatrizes, vemos longos sulcos sinuosos cortando a lama. Alguns são pequenos, mas outros são trilhas largas e deliberadas. Algo está se arrastando na escuridão. Se os peixes se foram, o que está deixando essas pegadas? A resposta é um fenômeno chamado gigantismo radial. Nas profundezas esmagadoras, as regras de tamanho se invertem. Na superfície, um anfípode, basicamente uma pulga do mar, tem o tamanho de um grão de arroz. Mas aqui embaixo, sem um esqueleto para limitar seu crescimento e com altos níveis de oxigênio na água, essas pulgas viram monstros. Conheça a Alizella giganta, o superanfípode gigante. Eles não param no tamanho de um inseto. Crescem até o tamanho de um coelho. Alguns chegam ao tamanho de um pé humano. Esses são os tanques da zona radial. São carroçarias macias blindadas, que agem como aspiradores do oceano. Aquelas trilhas misteriosas são o som de um inseto de 25 centímetros, arrastando seu corpo pesado pela lama, caçando qualquer coisa que caia de cima. É um pensamento aterrorizante. A pressão é grande demais para um tubarão, mas perfeita para um inseto do tamanho de um gato. E eles não estão sozinhos. O chão é derretido. Você presumiria que o fundo do oceano é congelante. E geralmente estaria certo. Mas a fossa das Marianas é uma cicatriz. É onde a placa tectônica do Pacífico está sendo empurrada violentamente sob a placa das Filipinas. Esse atrito gera calor. Pouco ao norte da fossa, exploradores encontraram algo que parece pertencer a outro planeta, um lago debaixo d'água. Mas não um lago de água, é uma poça de enxofre derretido. Ela borbulha, ela solta fumaça, atinge temperaturas de 180 graus Celsius. Na superfície, esse enxofre secaria e viraria uma rocha amarela, mas aqui embaixo a pressão é tão intensa que força o enxofre a permanecer líquido. É um caldeirão de pura toxicidade. Se um submarino chegasse perto demais, o ácido corroeria o casco. E ainda assim, câmeras registraram linguados nadando a poucos centímetros acima dele, indiferentes ao veneno. Isso leva à teoria mais perturbadora da oceanografia. Muitos cientistas agora acreditam que a vida não começou em uma lagoa tropical quente. Começou aqui. A implicação assustadora é que a vida não precisa do sol, não precisa de ar puro, só precisa de calor, pressão e veneno. A zona radial não é um túmulo, é um útero, o som do planeta. Se você estivesse parado no fundo
e desligasse os motores, o que ouviria? Silêncio, não. Você ouviria a terra gritando. A água é um condutor incrível. O som viaja 5 vezes mais rápido na água do que no ar, mas em grandes profundidades. A física cria o canal sofá. Ele funciona como um cabo de fibra óptica para o som. As ondas sonoras ficam presas nessa camada e viajam por milhares de quilômetros sem perder energia. Quando os cientistas soltam hidrofones na fossa, as gravações são de pesadelo. Eles ouvem o atrito das placas tectônicas, um som como máquinas pesadas sendo arrastadas sobre concreto. Eles ouvem terremotos no Japão, ondulando pela água como um sino. E eles ouvem o bloop. Nos anos 1990, sensores captaram um som tão alto e tão orgânico que os pesquisadores realmente temeram se tratar de um animal gigantesco. Hoje sabemos que foi um icequake, uma geleira se partindo a milhares de quilômetros de distância. Mas esse é o ponto. A fossa é um funil. Ela coleta os gemidos do planeta inteiro. No escuro, uma geleira se quebrando soa como um leviatã, mas enquanto escutávamos monstros, deixamos passar a verdadeira invasão à era do plástico. Em 2019, o explorador Vitor Vessovo quebrou o recorde. Ele pilotou um submersível mais fundo do que qualquer pessoa na história. Foi até o fundo do Challenger Deep para encontrar o desconhecido. Olhou pela janela, não viu um megalodon, não viu uma base alienígena. Ele viu um embrulho de bala. Deixe isso afundar a uma profundidade onde a pressão pode transformar um pulmão humano em plástico. Encontramos plástico de verdade. Expedições posteriores confirmaram encontrar uma sacola plástica. Encontraram microfibras. Quando capturaram os anfípodes, aqueles necrófagos que vivem no lugar mais isolado da Terra, eles os dissecavam. 100% deles tinham plástico no estômago. Antes, achávamos que o oceano era um vazio sem fundo. Achávamos que podíamos jogar coisas lá e que elas desapareceriam. Mas o oceano é um ciclo fechado. A gravidade puxa tudo para baixo. Os produtos químicos que despejamos nos anos 1970 estão lá embaixo. A garrafa que você deixou cair há 10 anos está lá embaixo. Os habitantes da zona radial estão comendo o nosso lixo. Esse é o verdadeiro horror do abismo. Não é que ele seja hostil, é que ele não é mais selvagem. Conseguimos poluir um lugar que mal conseguimos visitar. O mistério das profundezas não é sobre o que está vindo nos pegar, é sobre o que estamos mandando para lá para matá-lo. À medida que emergimos, a pressão se dissipa. A luz volta, mas a sensação de inquietação permanece. Já mapeamos as crateras de Marte com mais precisão do que mapeamos o fundo do nosso próprio oceano. Toda vez que voltamos, a zona radial nos apresenta um novo enigma, um peixe que desafia a gravidade, um lago de enxofre derretido, um som que percorre o mundo. Os cientistas não estão em silêncio por causa de uma conspiração. Estão em silêncio porque estão humildes, porque perceberam que, lá embaixo, na escuridão esmagadora, a Terra joga com um conjunto diferente de regras. E a parte assustadora não é que não sabemos o que há lá embaixo, é que estamos mudando tudo antes mesmo de ter a chance de descobrir. O que te assusta mais? A pressão que pode esmagar um tanque ou o plástico enterrado na lama? Me conta nos comentários.